Olá, boa noite. Bem-vindos ao Noite Informativa. Cá estamos nós para mais um espaço de análise e contamos com a presença dos deputados Silvério Ronguane e também Alfredo Magomise. Hoje vamos começar por não analisar, mas fazer um comentário sobre esta validação das eleições intercalares de Nampula por parte do Conselho Constitucional, que esta quarta-feira validou e proclamou uma possível, portanto, uma segunda volta das eleições intercalares, neste caso, que será entre a Frelimo, o Partido Frelimo, e a RENAM. Boa noite, obrigada por estarem aqui mais uma vez. Vou começar por si, Dr. Ronguane. Como é que vê esta validação por parte do Conselho Constitucional? Este mesmo órgão disse que, em suma, estas eleições foram pacíficas, ordeiras e que algumas irregularidades que aconteceram não manchou o processo todo. Bom, é preciso ver esta declaração em duas vertentes. A primeira vertente é que é um ato formal, portanto, houve realmente as eleições, foram depois resultados anunciados a nível distrital, a nível provincial, e faltava que fossem anunciados definitivamente pelo Conselho Constitucional. Portanto, tratava-se de um ato formal, portanto, não trouxe nenhum dado novo, eram os resultados que conhecíamos. Portanto, o que faltava realmente era este ato que fechava o círculo da realização da primeira volta das eleições. Agora, quanto ao dizer que as irregularidades não mancham o processo, não invalidam os resultados, eu penso que esta é outra conversa, não é? Porque isto, eu tenho dado o simples facto de se roubar a um rico um telemóvel e o juiz dissesse, está bom, você sofreu um roubo, mas esse roubo não altera o seu patrimônio, portanto vai para casa ficar tranquilo. Eu penso que seria, no mínimo, inédito e de loucos. Portanto, um roubo é um roubo. Da mesma maneira, uma desorganização é uma desorganização. E que desorganização que tornou-se tanto mais grave se percebermos e contarmos que toda a CNE, tanto com todos os seus órgãos de apoio provincial e distrital, estavam concentrados numa pequena circunscrição eleitoral com um pouco menos de 200 mil eleitores. Portanto, não se justificam os erros que ali foram cometidos e penso que não fica, se calhar, bem esta afirmação de que isso não altera os resultados. Eu penso que houve faltas graves, houve procedimentos inaceitáveis que, de fato, mancham e alteram os resultados. Agora, que a consideração de que estas são as eleições possíveis, mas penso que era escusado referir esse lado. Exato. Engenheiro Magomise, este pronunciamento por parte do Conselho Constitucional não trouxe nada de novo, mas havia necessidade desta validação por parte do Conselho Constitucional, que é para poder-se avançar no passo seguinte. Como é que olha para esta validação e também qual é a análise que faz do tempo que resta para a realização desta segunda volta? Muito obrigado, boa noite, meus cumprimentos a si e por via de si e por sua via ao canal STV, aos moçambicanos, por via de todos os telespectadores. Saudar o colega do painel, deputado Ronguane. E mais uma vez usar da ocasião para enaltecer o bom Deus que guarda, protege. Bom, em relação à questão que coloca, também podia discutir em duas linhas de orientação. A primeira é a questão da validação dos resultados.
da eleição intercalar do presidente do município de Nampula, que na verdade é uma questão formal e é de lei, é constitucional, que os resultados das eleições, qualquer que sejam, são validadas, promulgadas e validadas pelo Conselho Constitucional, que é o órgão que dentro da República de Moçambique faz esta atividade. É uma coisa, tinha que fazer. Em relação aos erros que houveram, portanto, o Conselho Constitucional já nos habituou que é um órgão meramente formal, na verdade, a razão pela qual a necessidade de rever a função e a composição do próprio Conselho Constitucional, porque esperávamos que fosse um tribunal eleitoral que pudesse descer ao terreno e investigar os factos que houveram. Eu vou dar um exemplo mais gritante. É de lei ou está consensualizado que os partidos concorrentes ou os candidatos concorrentes às eleições recebem os cadernos eleitorais antes da eleição das eleições. Foi o que aconteceu, na verdade. O candidato ou a partir de Renamo recebeu os cadernos cá em Maputo, cadernos na forma digital. Imprimiu os cadernos, levou os cadernos a Nampula. Chegada a Nampula, aliás, a base de dados que a Renamo recebeu, o MDM também recebeu. Chegada a Nampula, os cadernos que o STAI, o Secretário Técnico de Administração Eleitoral, imprimiu e colocou nas mesas, são diferentes dos cadernos que, pelo menos, a Renamo tem. Portanto, ias ver que tanto a sequência, a composição e o número de eleitores que na mesma mesa que os partidos políticos que a Renamo tinha não são os mesmos que o STAI tinha. Como é que um presidente do Conselho Constitucional vai de viva voz dizer que isto não influenciou? Nós não podíamos controlar a votação porque os cadernos eram diferentes, os eleitores eram diferentes. Isso influenciou de forma flagrante os resultados. Há muitos eleitores que constavam nos cadernos que os partidos tinham, mas não constavam no caderno do STAI, ou de forma deliberada trocados. Então, isto tudo são elementos que perturbaram, que conduziram para que os resultados, as eleições tivessem o resultado que tiveram. Provavelmente não fosse esse logo a primeira volta. Agora, em relação ao período que coloca, bom, é de lei também que as eleições, a segunda volta da eleição realiza-se 30 dias depois da validação. Portanto, até 14 de março das eleições, a segunda volta terá de acontecer. Tendo sido hoje, dia 14, e o mês de fevereiro tem 28 dias, né? Não, mas agora é março. Não. Em março, exatamente. Sim, esta é março, volta, sim. Em fevereiro, tem 28 dias. Permite que termine o meu raciocínio, sim. Portanto, este fevereiro tem 29 dias, o que significa que o último dia possível é dia 15 de março, tendo em conta que este fevereiro o fevereiro não tem 30 dias. Portanto, este foi para minimizar os riscos e marcou-se o dia 14. Portanto, é constitucional, aliás, é de lei. Assim sendo, não há muitas manobras, só temos que nos conformarmos e lançarmos ao terreno, nós que temos o candidato que vai à segunda volta. E já desde já pedir o colega Runguana fazer lobbies para que possa influenciar o seu partido então, a declarar apoio ao candidato da Renamo. Vamos então prosseguir com esta análise. Esta segunda volta, naturalmente que haverá desafios por parte dos órgãos da administração eleitoral em tentar tornar esta segunda volta o mais credível possível, sem cometer os mesmos erros cometidos na primeira volta. Sim, comentar primeiro o reto lançado pelo colega, dizendo que, bom, o partido do MDM tem uma direção e a Renamo acredito que também tem. Então, havendo esta necessidade, havendo esta oportunidade, acho que fica mais a esse nível, não é? Mas, por todos os efeitos, eu desejo boa sorte aos dois adversários que vão participar nestas eleições. Agora,
há um problema que é preciso também encará-lo, porque estas eleições vão ser o exemplo de um país mal governado, que é o nosso caso, porque, como sabe, no dia 1 de março inicia o recenseamento eleitoral. Portanto, até dia 15, teremos em Nampula muitos eleitores recenseados, com um cartão de eleitor válido. Mas, entretanto, esses eleitores não poderão usar este cartão para eleger. Então, vai ficar difícil explicar a alguém que esteja a recensear, mas depois de recensear, este cartão não serve para aquele recenseamento. Ou seja, serão usados cadernos de 2013 e 2014. 2014. Enquanto os cadernos deste ano não poderão. Entretanto, as pessoas terão os cartões de recenseamento, com toda a perturbação que isto pode trazer, porque eu dou exemplo. Quando nós estamos a falar do voto especial, a pessoa que vota não está no caderno, porque é voto especial, porque é um delegado de candidatura, é um observador, então vota em qualquer mesa. Então, isso vai desafiar que os que estiverem, os delegados de candidatura, ser obrigados a ver de fato o cartão, onde é que foi imprimido, de quando é que é, porque pode ser que não seja aquele cartão, que seja o cartão de 2018 que está a ser usado. Portanto, eu penso que esta segunda volta há de ser eivado por esta perturbação, e isto mostra como o nosso Estado é mal governado. É mal governado porque a partir do momento em que é uma eleição, em que há pessoas recenseadas e que até tinham o direito, não é? Porque nada obsta aqueles jovens todos que nasceram. E o que é que os impossibilita a não terem que votar? É algo incompreensível, não é? É algo incompreensível. E eu penso que a pergunta devia ser feita: como foi possível marcar-se uma eleição em cima de um recenseamento? Não é? E isso nos leva a recuar atrás e verificarmos que houve um conjunto de atropelos, de desrazões que levaram à realização destas eleições, quando de fato não havia um espaço de tempo. Mas pronto, este novo pacote de descentralização certamente que será dada uma atenção especial a esta situação para que isto não volte a acontecer, porque naturalmente está-se em cima do joelho e é muito pouco tempo para esta segunda volta, mas é lei, portanto tem que se cumprir. Deputado Magomissa, eu perguntava aqui ao deputado Ronguane sobre os desafios que serão impostos então aos órgãos da administração eleitoral para que não cometam alguns erros da primeira volta. Bom, eu quero acreditar que os órgãos eleitorais têm feito um trabalho com determinação, com afinco, para que apresente um produto melhorado de cada eleição em eleição. Como dizia hoje o mandatário da RENAMA, quando da validação dos resultados, parece haver dois órgãos paralelos. Há a Comissão Nacional de Eleições Oficial, parece haver uma Comissão de Eleições paralela. Porque, em algum momento, a forma como essas coisas são feitas, que parecem desorganizadas, mas premeditado, leva a crer que há um objetivo, há um interesse tácito de perturbar, de prejudicar, de descredibilizar, de desorganizar o trabalho da própria Comissão Nacional de Eleições via STAI. Em princípio, não seria uma eleição tão complicada que podíamos esperar tantos erros, sendo feito que é apenas repetição do que foi feito num espaço de menos de 2 meses. Dizia, via o presidente da Comissão Nacional de Eleições, que há materiais, há coisas que foram compradas e que vão ser reutilizadas, o que significa que, mesmo em termos de custos, as pessoas ainda têm na memória, a formação, tudo isso vai ser muito fácil. Agora, a questão, na verdade, é esta força
externa que não percebemos, que perturba o funcionamento normal dos órgãos eleitorais. Como dizíamos, os cadernos que saíram de Maputo e os cadernos que foram publicados em Nampula são diferentes. São essas coisas que nós estamos a dizer. Não percebemos o porquê de continuarmos a fazer isso. E, por outro lado, queria encorajar o meu colega do painel, o deputado Runguana, que nós estamos num processo de construção de um Estado de Direito com a nossa maneira moçambicana. É verdade que há um povo sacrificado, que é o povo, os eleitores da cidade de Nampula, que terão que ter 2 cartões, mas afinal de contas têm que usar o cartão mais velho. Mais uma vez, vem aqui a razão que nós não esperíamos da necessidade de tornar a eleição do presidente do município dar força aos atuais consensos que relevam sim, a eleição do presidente para a Assembleia Municipal. É mais uma prova. E pelo que eu sei, Sua Excelência, o deputado Runguana e a sua bancada e o seu partido têm visto esses consensos como todo um mal. Mas, afinal de contas, já agora, na colocação que faz, vão resolver um problema como este. Porque hoje aconteceu em Nampula, mas poderemos chegar a casa em que poderemos ter 2 ou 3 situações de impossibilidade permanente dos edis. E isso, esta proposta, neste momento, à luz aqui, os moçambicanos estão inspirados, resolve uma parte do nosso problema. Também precisa perceber que as sociedades são dinâmicas. A nossa também é dinâmica. Cada momento vamos construindo este modelo de desenvolvimento econômico, sobretudo legal, na forma que nos serve naquele momento em que nós vemos. Vamos aperfeiçoar, sim. Vamos experimentar um modelo. Já experimentamos um modelo. Agora há uma necessidade de mudança. Vamos caminhando pedra a pedra, construindo esse nosso país. É verdade que isso vai acontecer, mas espero eu que tanto os órgãos eleitorais como os próprios candidatos, incluindo os seus partidos, possamos fazer uma educação cívica que possa explicitamente ir educando aos eleitores para perceberem que, apesar de ter 2 cartões, tem que usar o cartão mais antigo, em vez do cartão. Não serão todos, alguns que até o dia 14 terão recenseado. É lógico, é que vamos ter que viver. Exato. Mas temos que trabalhar nesse sentido. Exato. A começar do próprio que já tinha feito o convite, pode continuar a fazer. Exato. Portanto, a bola agora está nas mãos da CNE, que terá de propor ao Conselho de Ministros a data para a realização desta segunda volta, mas tudo leva a crer-se que até 14 de março estas eleições terão mesmo de acontecer. Nós vamos passar para o nosso segundo tema desta noite. Vamos falar do CIP, do Centro de Integridade Pública, que diz haver necessidade de um referendo para esta questão do pacote de descentralização. Então, Silvério Runguana defende, a sua bancada também defende um referendo. Bom, eu estou feliz porque já os 2 signatários do acordo, o presidente da RENAMO, o presidente, portanto, da República, vieram reconhecer que o acordo tem muitos erros, imperfeições e que o debate é bem-vindo, porque nós assistimos que, enquanto as cabeças estavam quentes, qualquer comentário, qualquer crítica que fosse feita ao acordo era logo rotulado de alguém que é contra a paz. Não? E nós sabemos que foi por causa de um mau acordo, foi por causa de uma acriticidade ao acordo de 92, que foi considerado também um dogma para a paz, que depois entramos num ciclo de guerras interminável. Portanto, desta vez, pelo menos, da parte das lideranças relevantes neste processo, há um reconhecimento de que temos que discutir, temos que esmiuçar o acordo, temos que procurar compreender e até mostrar os prós e os contras, e aquilo que deve ser modificado, não deve ser modificado. E é nesta esteira que eu penso que já podemos, de uma forma mais civilizada, procurar corrigir alguns aspectos.
para dizer que o CIP faz bem ao falar do referendo, e aqui também preciso lembrar que o MDM, de uma forma quase que profética, há mais de um ano, que tem depositado na Assembleia da República uma proposta de lei orgânica do referendo, porque a Constituição fala do referendo, mas ela mesma é preventória, dizer que para a realização deste referendo é preciso que exista uma lei que regulamente o instituído na Constituição, e o MDM, como sempre, avançou e tem uma proposta concreta que pode ser viabilizada para depois resolver algumas questões que se colocam nesta discussão. Agora, qual é a razão de se falar do referendo? Eu penso que é aquilo que qualquer telespectador quer saber. Portanto, o que os entendidos dizem sobre esta matéria é que as revisões constitucionais, qualquer transformação constitucional, as emendas e por aí fora, há vários entendimentos, não é? Há aqueles que entendem, por exemplo, que não há direito de uma geração impor o seu modo de ver, de pensar à geração seguinte. Ou seja, da mesma maneira que acreditamos, reconhecemos a diversidade no espaço, também tem de ser reconhecida no tempo. Se há várias constituições pelo mundo fora, também no mesmo espaço pode haver várias constituições pelo tempo fora. E nesse âmbito, por exemplo, a Constituição da Índia é preventória em dizer, até acho que é no artigo 306, que diz claramente que não há nenhum limite à revisão constitucional. Portanto, que pode a Constituição indiana, no caso, ser revista no todo ou em parte, quando achar-se que há uma necessidade de fazer. Exato. Mas existem outros entendimentos que vão no sentido de dizer que a Constituição é a lei-mãe, portanto, é a carta magna, é a pedra, é o fundamento. Ora, a partir do momento que nós somos eleitos, somos constituídos, e é preciso repisar este termo, na base desta Constituição, nós não devemos mudar esta Constituição ao nosso belo prazer, porque assim faltaria-nos, portanto, uma base sólida para se fazer as outras leis. Portanto, a Constituição pode ser transformada como se fosse uma lei ordinária qualquer, se pode ser mudada, e é por isso que apresentam alguns autores alguns limites materiais, portanto, que na revisão constitucional, que olha, pode-se fazer revisão, mas não pode ser feita até aqui. Por exemplo, estamos a dizer que há um consenso em Moçambique de que somos contra a pena de morte, não é? Portanto, que qualquer revisão não pode introduzir a pena de morte. Ou, por exemplo, somos contra o racismo. Portanto, há consenso de que nenhuma revisão pode legalizar o racismo. E na nossa Constituição, no artigo 292, vem expressamente, portanto, expressamente dito de que há um conjunto, tanto de limites que não pode ser ultrapassado numa revisão. E dá um exemplo, por exemplo, penso que é na linha D, que diz claramente que não se pode rever a Constituição contra os direitos, as liberdades e os direitos fundamentais. E acha aqui que nesta revisão diz na linha J, por exemplo, que qualquer revisão não pode pôr em causa a autonomia local, portanto, a autonomia do poder local. Ora, será que esta proposta põe em causa ou os direitos ou a autonomia do poder local? É isso que deve ser analisado, por exemplo, se olhássemos para estas duas figuras, mas existem outras, portanto, que no artigo 292 podem ser encontrados limites materiais. No caso vertente, se nós olharmos para a nomeação do presidente do Conselho Municipal, que agora é o Conselho Autárquico, nós tínhamos como direito, como garantia, a eleição direta. A eleição, nem estamos a falar de eleição direta ou não, a eleição, porque o novo presidente do Conselho Municipal disse claramente que vai ser nomeado pelo presidente da Assembleia Municipal. Não estamos a falar de eleição do governador, porque não se pode alegar a eleição do governador, porque esse é um direito que está a ser adquirido agora. Portanto, o governador já era nomeado pelo presidente da República e vai continuar a ser nomeado pelo presidente da República, não é? Mesmo que sob proposta, mas é nomeado. Ora,
No caso vertente do presidente do Conselho Autárquico, que é o antigo Conselho Municipal, era eleito por um sufrágio direto, secreto dos cidadãos. E nesta proposta vem claramente que ele é nomeado pelo presidente da Assembleia Municipal sob proposta do partido com maioria de votos. E quais são os constrangimentos, então, neste sentido, quais são os constrangimentos que este novo modelo poderá trazer este é um direito que tinha sido consignado, que está a ser retirado. Ora, um dos limites materiais que vem na linha D do 292 diz claramente que não se pode rever a Constituição contra os direitos. Mas diz, por exemplo, a proposta que o governo pode demitir o Conselho, portanto, a Assembleia Municipal. Ora, a Assembleia Municipal é um órgão eleito. O governo não é. Então, a questão que se coloca, como é que um órgão não eleito pode dissolver uma Assembleia eleita, mas como é que o governo pode interferir na autonomia do poder local? E isto contraria claramente, expressamente, a linha J dos limites materiais da revisão da Constituição. Portanto, eu penso que, a partir daqui, pode-se dizer, se calhar, não que não é possível se fazer a revisão destes acordos tal como estão sem um referendo, mas pode-se afirmar, penso eu, com toda a segurança, que alguns artigos constantes nesses acordos não são referendáveis, portanto, não podem ser revistos sem um referendo, porque ultrapassam os limites materiais que a nossa Constituição, portanto, propõe. Então, significa que há uma inconstitucionalidade que vai ser cometida ao rever este ponto em concreto. Portanto, estamos a falar da questão da eleição direta, que é um direito a ser retirado, e estamos a falar da intervenção que o governo, um órgão não eleito, terá ao dissolver uma Assembleia eleita. Portanto, eu penso que é dali que se pode falar. Deputado Magomissa, esta proposta, este novo pacote de centralização colocaria em causa a autonomia dos governos locais, como refere o deputado Ronguane? Bom, primeiro permita é que, na minha percepção e talvez de todos nós, as leis, a começar da própria Constituição, são concebidas, são produzidas para facilitar a organização e estabilidade econômica, política, social de uma determinada sociedade. Aliás, diria eu até estabilidade do meio ambiente, né? Política, econômica, social e meio ambiente de uma determinada sociedade. Neste caso, a sociedade moçambicana, que é uma sociedade dinâmica, semelhante a qualquer outra sociedade, tanto está num momento em que a dinâmica da organização exige a reforma do nosso léxico legal. Tal que esta dinâmica, em algum momento, é secundada por várias situações. Uma delas é essa. Em 92, eu me lembro, por força dos acordos de Roma, alguns artigos da Constituição da República na altura tiveram que ficar suspensos. Não me lembro bem se eram 17 ou 35 artigos. Era uma situação que era imposta, de acordo com a dinâmica que exigia no momento. Em 2004 aprovamos a nova Constituição, que agora está em vigor. Em 2017 começou uma nova era que levou até esses acordos que vão para lá. Digamos que o Presidente da República e o Presidente da Renamo fizeram a sua parte como cidadão e tendo em conta a responsabilidade política que têm dentro da sociedade moçambicana. E eles, agora, o trabalho está com um órgão eleito, que é a Assembleia da República, que dentro dos poderes que tem, um deles é rever a Constituição da República. A Assembleia da República, ao chamar ou a ser conferido este poder, eu acho que, primeiro, é um órgão representativo, representa
o povo moçambicano. Os 250 deputados representam os cerca de 28 milhões de Moçambique. É constitucional, é legal. E a Assembleia da República, no exercício das suas funções, tem várias ou muitas modalidades que podem levar para interpretar melhor a dinâmica legal que se exige para trazer estabilidade ao país. Eu acho e entendo que a Assembleia da República, tendo em conta as comissões que neste momento trabalham nesta matéria, basicamente acho que a Comissão Mãe deve ser a 4ª comissão, a Comissão do Poder Local e a 1ª comissão. Há uma série de procedimentos que tecnicamente as comissões vão propor ao órgão, neste caso ao plenário, para que haja viabilização dos instrumentos. O colega pode apresentar a aflição que apresenta, e eu já ouvi também de muitos comentadores, académicos e intelectuais. Mas eu acho que a Assembleia é o primeiro órgão que está interessado em cumprir a legalidade dos seus atos e da própria legislação que assim produz. Eu acho que há uma janela que a Assembleia da República pode encontrar e sugerir ao Presidente da República para que seja seguida essa janela no sentido de não pôr em causa a questão que o colega e tantos outros levantam. Mas, na sua opinião, há racionalidade nesta questão da não eleição dos presidentes dos municípios? Agora serão escolhidos, portanto, pelos nomeados, neste caso, pelas Assembleias Provinciais? Sim, Ana Maria, como eu disse antes, tem-se dito na dialética das normas que os fins justificam os meios. Neste momento, o principal fim é trazer estabilidade para o país. Se há necessidade de trazer estabilidade para o país, por que vamos ficar amarrados para uma Constituição que foi feita pela mão dos homens? E esses homens, do ponto de vista existencial, estão. Esta Constituição foi elaborada por uma Constituição da República, não por uma Assembleia Constituinte. Existindo a Assembleia da República, porque enquanto existir o Estado, vai continuar a existir, por que vamos ficar amarrados, ver a nossa sociedade se degradar por uma questão que nós podemos melhorar? Nisso eu volto a dizer, neste momento, se o fim último é trazer estabilidade à nossa sociedade, nós podemos rever a lei para ela se conformar àquilo que é melhor para o país. Aliás, o colega acabou de dizer agora que há de haver uma sobreposição em termos de posse dos cartões dos concidadãos nossos. Portanto, é Nampula. É aí onde reside o problema. Ou seja, esta revisão da Constituição estar a ser feita porque duas pessoas, dois partidos decidiram, portanto, rever a Constituição e não tendo feito, então, a consulta aos moçambicanos, que serão, naturalmente, os interessados, os visados com esta... Os dois partidos, os dois presidentes chegaram ao entendimento que tiveram. E eles sabem muito bem, compreendem. Depositaram a matéria à Assembleia da República. A Assembleia da República é o órgão de soberania que tem a competência de rever a Constituição. O presidente da Câmara e o presidente do Ministério não estão a rever a Constituição. Depositaram a proposta na Assembleia da República, que é o órgão por excelência que deve rever a Constituição. Quem vai rever a Constituição não é o presidente da Câmara, é o presidente do Ministério, é a Assembleia da República. Agora, a Assembleia da República, no exercício das suas funções nesta matéria, terá que encontrar os mecanismos mais corretos para que esta revisão possa ser legal, possa ser tempestiva, possa ser materialmente justificada, porque é isso que é preciso. A Assembleia da República. Neste momento, os dois cidadãos fizeram a sua parte e entregaram um órgão. Por quê? Tem seus limites. Agora, cabe agora à Assembleia da República fazer isso. E eu tenho
creio que a Assembleia da República vai fazer este trabalho com mestria, com sabedoria, com inteligência necessária e suficiente para que não haja aqui nenhuma violação da lei. Exato. Portanto, há aqui portanto, a questão de que receberão indicações de que estes acordos, estes consensos terão de ser validados pela Assembleia da República. Não, mas Ana Maria, espera, a questão de validação, aqui há duas coisas. Pode perceber, a Assembleia da República, ao validar os acordos, não vai violar a lei. Isso você pode ter a certeza. Não há de haver violação da lei. Exato. A questão de validar os acordos significa não defraudar o conteúdo do acordo. Exato. Vamos então ouvir aqui a opinião. A questão que se coloca é esta, que temos de estar todos claros que não se consegue a paz, a estabilidade, através de ilegalidades. Eu queria lembrar o colega que aqueles que cometeram as dívidas ocultas, violando a lei, também diziam isto. Que violamos a lei para estabilizar. E a própria Assembleia da República, e ele sabe muito bem, gozando da maioria, a maioria do partido no poder, inscreveu essas dívidas ilegais. E o fundamento é que estávamos a trabalhar para a paz e a estabilidade. E em 92, quando foram assinados os acordos, ele próprio, o colega, sabe que muitos aspectos irrealizáveis, impossíveis, de má fé, foram lá introduzidos em nome de que era para viabilizar a paz. Portanto, parece-me que todos os amantes da paz, o MDM é conhecido como Partido Príncipe da Paz, mais amante da paz do que qualquer um ou outro. Mas, colega, deixa eu fazer uma pergunta. É príncipe da paz? O MDM é príncipe da paz, sim. Mas existe desde quando o MDM para ser príncipe? Sim, mas o que eu queria dizer é simplesmente que a paz não se consegue com ilegalidades. A paz não se consegue com inconstitucionalidades. O que o MDM, o que a sociedade civil está a fazer é apenas alertar a própria Assembleia da República, porque efetivamente houve um acordo das lideranças, é comum em democracia que as lideranças entrem em acordo e entrando em acordo vão trabalhar com os seus eleitos, seus representantes, para que esses acordos possam, digamos, ser materializados. Isso não é estranho à democracia. Agora, o que é estranho à democracia é, havendo indícios claros, não de todos os entendimentos, de todo o acordo, havendo indícios claros de que alguns artigos destes acordos têm indícios fortes de estar a violar as próprias leis que a Assembleia da República aprovou. Portanto, foi a própria Assembleia da República que determinou que no nosso constitucionalismo existem limites materiais que não podem ser ultrapassados a qualquer revisão, exatamente para impedir que, em nome de uma revisão, de uma emenda, fossem introduzidos aspectos nocivos à sociedade. Eu dei um exemplo, que, por exemplo, o racismo. Portanto, a nossa Constituição diz que não. As gerações futuras podem alterar a Constituição como quiserem, mas não podem fazer no sentido de viabilizar, por exemplo, o racismo. Exato. Mas de quem seria a responsabilidade de colocar este novo pacote de centralização, esta nova proposta a referendo? Portanto, o proponente, claro. O que é que devia acontecer neste momento? Na minha ótica, não é? Porque precisamos, de fato, de fazer o referendo para alguns artigos. Agora, haverá tempo de fazer o referendo para depois viabilizar os acordos e se realizar as eleições? Se calhar não. Então, é simples, era verificar, dentro desses acordos, quais são os artigos problemáticos, aqueles que contrariam os limites que o legislador colocou. No caso vertente, é a questão da eleição, porque a nossa Constituição dizia claramente que o presidente do Conselho Municipal é eleito por sufrágio direto. Ora, este é um direito adquirido.
Enquanto que a nova proposta diz claramente que o presidente do município é nomeado. Então, estamos a perder o direito de eleger para introduzir a nomeação. Então, isto contraria aquilo que são os limites materiais da Constituição. Mas existe uma Assembleia eleita que vai ser dissolvida pela vontade do governo. Bastante dizer que há abuso do poder. Mas o que é abuso do poder? Não, eu posso pensar que o colega que está ali sentado está me abusando porque devia estar de pé. Portanto, estamos dentro de ambiguidades, de subjetividades que serão difíceis depois de demarcar. Portanto, havendo esta clareza de que, efetivamente, a autonomia, na linha J 292 da nossa Constituição, diz claramente que qualquer revisão não pode pôr em causa a autonomia do poder local. Ora, a possibilidade de um órgão central não eleito dissolver a Assembleia está claramente a pôr em causa a autonomia do poder local. Mas isso pode se traduzir em quê, efetivamente? Pode-se retirar esses artigos. Dizer assim, o acordo continua válido, mas no que tange a esta questão da eleição, vamos continuar com a fórmula antiga para não pormos em causa os direitos, porque eu percebo que a razão que presidiu esta mudança era a necessidade de uniformizar. Mas eu preciso lembrar que o próprio proponente não uniformizou, porque continua a dizer que o Presidente da República é eleito por voto, portanto, por voto direto. Mas eu falo em termos práticos. Em termos práticos, há duas coisas que podem acontecer. Uma é dizer que nós queremos continuar com esta revisão de todos os artigos. Então, neste caso, uma vez que uma parte precisa de um referendo, então teria que fazer um referendo sobre todo o acordo. Mas existe uma outra saída. Bom, uma vez que é uma parte que até nem era relevante, porque há de perceber que quando começou o diálogo não se falava da questão das autarquias locais. Então, como isso nem faz parte do escopo da discussão, nem é essencial para o acordo, nem é essencial para a paz, e só está nos trazendo problema, vamos manter a forma como vinham sendo eleitos os presidentes dos conselhos municipais e vamos manter a forma como era dissolvida a Assembleia Municipal, que não derivava da vontade de um órgão não eleito como o governo. Então, mantemos aqueles artigos e avancemos com os novos, por exemplo. Mas este novo modelo de nomeação dos presidentes das autarquias, já não é municipal, colocará em causa a existência ou a governação de alguns partidos pequenos? É essa questão que se coloca? Não. Ou seja, o MDM poderá não... Nós já não estamos nem estamos a analisar o conteúdo, estamos apenas a analisar a forma, que a Constituição proíbe que isto aconteça. E como a Constituição proíbe, nem há discussão possível. Agora, a questão que coloca o MDM, e quero acreditar que outros partidos seguem o mesmo princípio, não está muito preocupado consigo, está muito preocupado com o povo que serve, não é? Exato. Esta é a questão, porque estes entendimentos, uma vez aprovados, são aplicados de forma igual para todos os partidos. Exato. E não há nenhum partido, nem o MDM, que é para ser pequeno para sempre. Penso que a questão não deve ser posta em que é um partido pequeno, porque a Renamo há pouco tempo tinha se transformado num partido pequeno, quando tinha praticamente 50 deputados. Portanto, não se trata de ser um partido pequeno ou grande, não é isso que está em causa. O que está em causa é se isto está conforme com a lei ou não, se isto vai trazer alguma inconstitucionalidade ou não. Ora, trazendo uma inconstitucionalidade, violando a lei e sendo a Assembleia da República o órgão que deve defender a lei, não pode ser ela que vai pactuar com violações. Últimas considerações, engenheiro Magomice, estamos com muito pouco tempo. Eu só talvez poderia dizer, o colega estava a colocar a possibilidade de suspender ou anular alguns artigos
do acordo, sobretudo sobre a eleição do presidente das autarquias do Conselho Municipal, não é? Mas que tal a própria Assembleia, no uso das competências que tem, suspender os artigos que, como é que eu diria, que dão a obrigatoriedade de realizar o referendo? Porque tem poder. Quem pode menos, pode mais. Elas quem pode mais, pode menos. Então a Assembleia pode dizer amanhã, ok, essa aqui é a barreira, vamos remover. Isso também pode acontecer. Então, o que eu estou a dizer aqui é que vamos ser cautelosos o suficiente para percebermos que... Mas então que, de fato, a Assembleia faça isso primeiro. Não, mas espera. Assim, há uma revisão dos limites materiais. Não, ou seja, nós, nesse sentido, iríamos para uma revisão pontual dos limites materiais. E depois dos limites materiais, numa outra ocasião... Não, é que isso é preciso explicar às pessoas. Mas deixa... A ideia é minha. Sim, sim. É que está se apoderando da ideia que estou a trazer. O que eu estou a dizer que, assim como coloca a ideia de suspender a questão de alguns artigos sobre a eleição do presidente da autarquia, né, neste caso, a Assembleia também pode decidir amanhã, dizer, ok, se é questão do artigo 292, o número 292, vamos suspendê-lo, o 292. É a Assembleia. Então, há uma revisão pontual. Está bem, é isso que eu estou a dizer. A Assembleia pode decidir fazer isso. Eu já vi um comentário aqui sobre esta matéria. É uma possibilidade. O que eu diria é que a Assembleia da República é competente o suficiente para, e na sua introspeção, na interpretação mais profunda dos interesses da nação, neste caso, que culminaram com o acordo entre o Presidente da Câmara e o Presidente do União, fazer de forma que a própria Assembleia da República possa ser coerente naquilo que estará a fazer, sem violar a própria lei. Eu acho que é a aplicação da própria lei. Eu, como dizia, o colega deu uma possibilidade, mas eu estou a dar esta possibilidade. Todas são janelas que existem. Então, havendo essas janelas, a própria Assembleia, tecnicamente, progressivamente vai mostrando quais são os passos que devem ser dados para que este acordo seja viabilizado sem violar a Constituição da República. Esse é que é o meu entendimento. É o que vai acontecer. Então, agora, se vai ser... Provavelmente seja assim. Não, mas é que a suspensão ou a revisão dos limites materiais levaria a uma outra discussão, porque seríamos a renegar os nossos próprios princípios, porque a ideia dos limites materiais é que há um consenso, por exemplo, de que o racismo é contrário àquilo que é a endocracia. Mas está bem, isso não é o caso de racismo. Não, mas os limites materiais vão no sentido de defender aquilo que é um consenso nacional. Meu colega, você estava muito, o MDM lutou muito para participar nas negociações. Lutou muito. E nós dizíamos, calma, porque há de haver uma oportunidade. Agora há uma oportunidade para discutir o documento na Assembleia. Fogem do documento, vão para outras coisas que não constam do documento. Meu caro, eu disse muitas vezes, esta é a oportunidade flagrante que o MDM tem para trazer ideias que possam consolidar, que possam tornar aquele acordo. Mas o que estou a dizer que não pode ser feito? Nós estamos a dizer. Agora, imagine do jeito que vocês discutem agora, se tivessem estado no acordo, não haveria acordo, mesmo nos próximos 500 anos. Desculpa lá, colega, né? Também lembrar que é para a facilidade dos acordos que existem entre a Frelimo e a Renamo que estamos nessas guerras cíclicas. Exato. Vamos então passar para o nosso último tema. Vamos ter 5 minutos para podermos analisar esta situação da África do Sul. O Zuma está a ser pressionado então pelo seu partido a abandonar o poder, mas este presidente está relutante e diz que só vai deixar o poder caso o Parlamento assim o decida. Deputado Ronguane, como é que analisa esta situação de Jacob Zuma? É um bom exemplo de como os consensos vão trazer problemas. Porque o que está acontecendo na África do Sul? Temos um presidente que não foi eleito diretamente pelo povo. Foi eleito através de uma assembleia. E esta assembleia tem uma bancada concreta que nomeou este presidente. Então, uma vez que há uma perturbação, há uma instabilidade, houve uma mudança dentro de um partido, a mudança dentro do partido está a ter consequência no Estado. É exatamente isso que vai acontecer, é exatamente isso que estamos a dizer, que há uma necessidade de, por exemplo,
os governadores, os presidentes dos conselhos autárquicos serem conhecidos de antemão, serem votados diretamente ou serem pelo menos cabeças de lista, para evitar que qualquer partido que entre em instabilidade influencie, digamos, o cenário político. Ou seja, o Jacob Zuma era acusado, antes de ser presidente, de mais de 700 casos de corrupção. Sim, ou mas seja, o que está mesmo assim tornou-se presidente. Mas o que está em causa neste momento não é que não houve uma condenação judicial, portanto, parece ser inelegível. O que está a acontecer é que houve realmente um congresso que mudou a liderança dentro do ANC. E esta nova liderança pretende mudar o presidente da África do Sul sem consulta efetivamente dos cidadãos sul-africanos. Então, estamos a dizer que este modelo, por exemplo, porque o modelo que nós vamos ter é exatamente este, em que há uma Assembleia Municipal, por exemplo, em que um partido que teve maioria indicou fulano de tal como presidente da autarquia, mas depois há um congresso desse mesmo partido, há uma mudança de liderança desse partido, e esse partido diz, olha, nós já não queremos aquele candidato que seja ele o presidente do Conselho Autárquico. Então, apresentamos outro. Então, a instabilidade dos partidos, claramente que esses acordos vão trazer... Mas há aqui questões de fundo com relação a esta situação de Jacob Zuma. Eu penso que o mais importante aqui que se tem que analisar é o próprio comportamento do presidente Jacob Zuma na sua governação, ou seja, o uso indevido do erário público. Sem dúvida, mas eu preciso lembrar também que antes de Jacob Zuma, o Thabo Mbeki foi afastado usando o mesmo expediente, ou seja, o Thabo Mbeki não conseguiu chegar ao final do seu mandato, não é? Neste caso vertente, também o Jacob Zuma não está a conseguir chegar ao final do seu mandato por interesses partidários. Isso é preciso também dizer. Agora, que efetivamente a forma de estar, sobretudo a incompetência, Jacob Zuma é acusado na África do Sul de incompetência e efetivamente analisando como estava a África do Sul antes de Zuma e como está hoje, há um decréscimo, digamos, em toda a linha. Portanto, parece não haver dúvidas de que não é o melhor presidente. Mas o que nós defendemos é que deviam ser as instituições do Estado a tratar questões do Estado e não uma instituição do direito privado, como um partido, que vai ditar como é que deve funcionar uma instituição estatal. Guilherme Gomes, esta situação fragiliza, de certa forma, o próprio ANC? Não, pelo contrário. O ANC está fragilizado por culpa daquele que é a ganância do presidente Zuma. O presidente Zuma, a sua interferência, a sua má gestão ao Estado, fez com que o ANC fosse rotulado como um partido corrupto. E, por consequência disso, o ANC perdeu os maiores círculos eleitorais, por causa do comportamento da gestão do presidente Zuma. Falar de e neste momento, a cidade do Cabo, Joanesburgo, exatamente. Exato. Isso por causa da má gestão do presidente Zuma, como dizia o colega. Portanto, o que o ANC está a fazer neste momento é, compreendendo que a gestão do presidente Zuma é uma ameaça para o partido. Exatamente. Está a fazer limpeza interna. E neste momento o presidente Zuma é um agente que infede... É uma persona não grata. Não é persona, é um agente nocivo dentro do partido. É verdade que em casa eles vão se entender, mas publicamente o partido quer mostrar que quer se distanciar do presidente Zuma como um mau gestor. Mas para fazer isso tem que trazer uma mensagem forte, porque o ANC precisa de ser eleito no próximo ano, né? Para o governo. E para tal, tem que mandar uma mensagem de que, neste momento, o presidente Zuma é um agente nocivo no partido, vamos tirá-lo e transitoriamente colocamos uma pessoa que pode conduzir o país até as eleições. O ANC está a fazer um bom trabalho de casa, no sentido de perspectivar as próximas eleições. Isso é normal. Também é preciso que se diga que, no nosso contexto aqui em Moçambique, os candidatos, quer da Assembleia da República, como do Presidente da República, vêm de partidos, apesar de serem regidos por direito privado,
tem grande influência no poder do Estado. É assim que vai continuar a acontecer. O MDM vai continuar a fazer a mesma coisa. Aliás, não se esqueça que do caso Tokova, é o que vocês também fizeram. Vocês fariam também se tivessem possibilidade. Então, eu não vejo qual é a sua razão de vir dizer isso. O Tokova fez o que fez em Nampula porque o MDM quis que assim fosse. Qual é a diferença entre o ANC e o MDM em Nampula? Não há. Então não estou a ver o que você está a reclamar. De forma flagrante, o que você está a contradizer é que o MDM está a fazer, é o que o MDM fez. De forma reiterada. Morreu a Murano, meteram o Tokova, no dia seguinte fez o que fez. Ok, por força da lei o Tokova teve que sair. Meteram outro, voltou a cometer o mesmo. Agora eu não estou a ver o que o colega está a defender. Está-se a contradizer, pega na espada e auto-espeta-se. Por quê? Não. O que o ANC está a fazer é que o MDM vai fazendo e vai continuar a fazer. Exato. De tal forma que o ANC está a fazer um bom trabalho, porque o ANC é um partido como qualquer que quer ganhar eleições. E para ganhar eleições tem que tirar aqueles que prejudicam o partido. E neste momento o presidente Zuma ficou claro que a sua governação, a sua gestão conduziu mal o país e por conseguinte levou o partido a perder. O partido tem que se reorganizar. É o que está a acontecer. Então, meu caro, fique sossegado, porque vocês também fizeram a mesma coisa, o ANC está a fazer. Eu só queria lembrar que essa instabilidade, o Thabo Mbeki também não concluiu o mandato. O Jacob Zuma não vai concluir no primeiro caso da África do Sul. Isto não é um bom exemplo da instabilidade das instituições em África. Olha, meu caro, Ana Maria, antes no tempo do Partido Único na África do Sul, o presidente... Nunca houve Partido Único. Não. O presidente de Klerk também tirou alguém, o Peter Bott, não terminou seu mandato. Sim, mas o de Klerk entrou também no meio do mandato. Tal forma que não pode vir aqui. Os partidos têm influência, sim, na governação do país. Isso vai continuar a acontecer. Não vai ser assim no nosso caso, mas eu penso que também os partidos possam ter esta força, exato. Sendo eles... Ficou claro aqui que o presidente Jacob Zuma não vai deixar, portanto, o poder. Vai. Ele recusou-se a deixar o poder e o ANC terá mesmo de apelar para o Parlamento com uma moção de censura para poder destituir Jacob Zuma. Nós vamos mesmo ficar por aqui, estamos com muito pouco tempo, vamos fazer um brevíssimo intervalo, já voltamos para as notícias. Até já.